Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Neemias, capítulo 4. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais. Devocionais é esse que tem falado aos nossos corações, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua palavra. E assim a gente possa vir colocar em prática em nossas vidas para haver transformação, Pai, e estarmos mais parecidos contigo. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia. Em Neemias, capítulo 4, versículo 1, fala assim: Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército de samaritanos, ele disse: O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que estão oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulhos e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó nosso Deus, o nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Fazer com que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo que eles têm seja roubado, e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem, e não esqueças dos seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Somente até aqui, do 1 ao 6. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Primeiro, aqui, Neemias foi caçoado por seus inimigos. Ok? E nessa parte da zombaria que houve ali, nem Neemias, nem Deus parou para dar satisfação para eles. Ou seja, não houve em Neemias uma postura de parar o que estava fazendo para poder ir lá confrontar e falar e dar satisfação do que ele estava sendo feito. Por que Neemias não fez isso? Porque Neemias sabia quem estava com ele. Entende? Então, trazendo isso para a sua vida, o que Deus quer que você aprenda? Deus não para dar satisfação para os seus inimigos. Deus mostra resultados. E é assim que você precisa fazer na sua vida. Você não tem que parar para dar satisfação do que Deus confiou a você. Você não tem que parar para poder ficar explicando o porquê que você mudou, o porquê você preferiu agora seguir pelos caminhos do Senhor, o porquê você resolveu tomar um posicionamento na sua vida e parar de andar com pessoas ou em lugares que você frequentava. Você não tem que dar satisfação da sua vida a ninguém. Você tem que dar satisfação da sua vida a Deus. É a Deus que você tem que agradar. É a Deus que precisa saber da sua vida, porque é Ele que conduz a sua vida. Entende? Algo que a gente precisa ter por conhecimento. Os zombadores, eles sempre vão existir. Os invejosos, eles sempre vão existir na sua vida. Só que você precisa olhar para eles de uma forma diferente. Você não tem que olhar para as pessoas que te perseguem, os seus perseguidores. Você não tem que olhar para eles com medo. Você não tem que olhar para eles como barreiras. Você precisa treinar a sua visão em olhar para eles como impulsionamento para a sua vitória. Sabe quando... Vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu quero falar. Não existe uma fogueira? Uma fogueira, para ela se manter acesa, ela precisa ser alimentada. Correto?
A gente precisa ir lá colocar lenha ou colocar madeira para a fogueira ficar com a labareda dela acesa, para a chama ficar acesa. Assim é você com seus zombadores. Para você continuar seguindo os caminhos do Senhor, toda a investida da oposição na sua vida, ou toda a investida de pessoas invejosas na sua vida, ou toda a investida de maldade sobre a sua vida, usa isso como impulsionamento para você continuar a continuar no caminho que você está em direção ao Senhor, em direção aos planos dele para sua vida. Converte a maldição que está indo para ti em bênção, em combustível para você continuar. Porque uma coisa você tem que saber uma coisa que você precisa saber de fato. O inimigo, ele não ataca aquele que está no mesmo nível espiritual que ele, está no mesmo nível de condição que ele. Você pode reparar que quando você está andando com pessoas do mesmo nível, a qual você não se torna uma ameaça para elas, elas não te atacam. Mas a partir do momento que você toma um posicionamento na sua vida, de querer melhorar e querer seguir com a sua vida, dando uma melhora para ti, seja financeiramente, seja estruturalmente, seja espiritualmente, sempre existirão aquelas pessoas que estão à sua volta que irão falar mal de você. Por quê? Porque você quis dar um novo rumo para a sua vida. Porque você quis investir, você quis ir buscar, você quis correr atrás. Entende? Então, os zombadores, as pessoas invejosas, a oposição sempre vai existir. Então, não olhe para eles como um empecilho e uma barreira. Olhe para eles com um incentivo para você continuar a caminhar com o Senhor em direção aos planos dele para a sua vida. Todos nós, gente, todos nós temos pessoas à nossa volta que não concordam com os posicionamentos que nós tomamos. Todos nós temos. Você não é exceção à regra. Todos nós passamos no nosso processo por dificuldades a qual essas pessoas vêm colocar barreiras e empecilhos com a intenção de fazer a gente parar. Mas se você olhar para essas pessoas e ficar perdendo tempo com elas, dando satisfação da sua vida, a sua vida vai passar e você não vai conseguir nada. Você não vai ter as suas conquistas. Elas não vão parar a vida delas para poder ficar oportunando você. Elas vão continuar a vida delas fazendo o que elas estão fazendo e oportunando você. Mas se você parar para dar satisfação da sua vida, do que está acontecendo, do que Deus tem para ti, você vai perder momentos importantes da sua vida que você poderia gastar com Deus, você poderia ter relacionamento ali com Deus, ok? Você está investindo nele, e você vai estar se permitindo continuar no cativeiro a qual Deus quer te tirar. Entende? Então não pare para dar satisfação. Não olhe para essas pessoas como barreiras e como empecilhos. Olhe para essas pessoas como impulsionamento. Porque essas mesmas pessoas que hoje zombam de você, essas mesmas pessoas que hoje perseguem você, futuramente verão que Deus é na sua vida. E essas mesmas pessoas passarão pelo processo que você está passando agora. Cada processo aqui é individual, mas elas também vão passar pelos processos delas de cura e libertação. Aí elas vão entender o que você passava literalmente na pele, porque vai haver pessoas zombando delas. Então você não tem que se preocupar com isso. Você precisa se preocupar com o que Deus pensa de você. Você precisa agradar ao Senhor. Porque Deus é o autor principal da sua história. É o ator principal. Você é o coadjuvante. Porém, através da sua vida é que Deus vai ser ressaltado, é que Deus vai ser evidenciado. Entende? Então, continue na obra, continue fazendo a vontade de Deus, continue no seu relacionamento com Deus, continue marchando em direção à promessa que Deus te fez. A promessa ela vai se cumprir na sua vida, a palavra que Deus lançou ela vai se cumprir, com riquezas de detalhes. Você precisa entender que o processo que você está passando é um preparo para você viver as promessas, os milagres, os planos de Deus para a sua vida. Então não murmure, não reclame. Quando você vê que você vai reclamar, que você vai murmurar,
morde a tua língua, deixa lá dentro da boca, entende? E continua trabalhando e glorificando a Deus, porque a palavra vai se cumprir. Por que eu falei morde a língua e deixa dentro da boca? Porque a partir do momento que você verbaliza, se torna um decreto na tua vida. E quando você lança palavras de maldição para si mesmos, o que acontece contigo? Você para, a sua fé esmorece. Quando você começa a reclamar, como você começa a proferir palavras negativas, você está escutando o que você está proferindo. Consequentemente, vai sair daqui e entra aqui. Que entra aqui. Que entra no coração, que é a mente. Na Bíblia, o nosso coração é a mente. Então, sai daqui, entra aqui e vem para cá. Consequentemente, tudo que é pensado gera uma ação. Qual vai ser a sua reação perante ao que você está falando? Desistir. Então, a partir do momento que você começa a reclamar e a murmurar, você está dando vazão e gás para você desistir. Entende? Deus não tem existência para ti. Então, toda vez que você se vê que você vai reclamar, morde a tua língua e deixa a língua dentro da boca. Entende? E em pensamento fala, Senhor, me ensina a ser parecido contigo. Que não venha ter nos meus pensamentos, que não venha haver dentro do meu coração palavras que me amaldiçoam para poder acabar com a obra que o Senhor tem em mim. Entende? Então, cuidado com as palavras que você profere. Porque pode acabar com você mesmo. E quando a gente lança palavras negativas para o outro, a gente colhe o que a gente está lançando, porque a palavra é uma semente. Então, se você amaldiçoa a vida de outras pessoas, ok? Sendo negativa com outras pessoas, além de você estar amaldiçoando uma vida, você está trazendo dois problemas para você. Primeiro, porque você lançou a palavra. Segundo, porque você está amaldiçoando pessoas, você está julgando. Você não tem que julgar, você não tem que falar nada. Você tem que ficar quieto com a sua opinião para si mesmo. Você não é juiz, você não é Deus para julgar a vida do outro. Entende? Então começa a se policiar para você não atrair problemas, empecilhos e maldições para sua vida, porque plantamos livremente, mas a colheita é certa. Entende? Então tudo que você verbaliza é uma semente lançada, que você vai colher em algum momento. Então seja sábio, seja prudente com Deus, com a sua vida, para Deus não pesar a mão sobre você. Tá bom? Então, voltando aqui para a história aqui, não pare para dar satisfação. Siga na direção que Deus te deu. Os zombadores sempre vão existir. Porque vai ter uma hora no seu processo que Deus vai falar para você assim, filho, você está aprovado. Toda dificuldade que você passou, que eu permiti você passar, você foi testado por mim e você resistiu à investida do inferno sobre a sua vida. Então você está aprovado. E ele vai trazer a promessa até ti. Porque todo o processo que nós passamos é a preparação para viver. Então, o processo está dificultoso porque Deus está te preparando. Ele está forjando em você características que Ele quer que você tenha para você viver os planos dele. Entende? Então, ao mesmo tempo que estão zombando você, estão maltratando você, estão vindo contra você, Deus está usando tudo isso para transformar você no que Ele quer que você seja. Então, nada é em vão, nada é perdido com Deus. Então, o que você tem que fazer? Continuar crendo em Deus e seguindo na direção dos planos de Deus para sua vida. Seguindo na direção do plano que Deus fez para ti. Porque o plano está pronto, mas Ele está preparando você para viver esse plano. Então, continua, não desista. Não zombe, não seja pessimista, não reclame. Apenas agradeça todos os dias a Deus pela oportunidade que você está sendo transformado para poder viver os planos dele para ti. E traga a Deus a existência na sua vida, transformando o seu relacionamento com Ele. O seu processo vai se tornar mais fácil quando você traz Deus a existência na sua vida, priorizando a Ele, buscando a Ele em espírito e verdade, sem olhar para os zombadores, sem olhar para os invejosos. Deixa eles para lá. Eles não vão... você, quando está embaixo da palavra de Deus e você está em obediência a Ele,
essas pessoas não têm poder sobre você, porque você está protegido espiritualmente. Então deixa falar, deixa zoar, deixa, sabe? Deixa de viver a vida deles do jeito que eles querem. E você vive a sua vida priorizando o Senhor. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar aqui conosco, nos explicando como que devemos agir perante a Ti e perante a promessa que o Senhor fez a nós. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, nos dê corações mais obedientes à Tua palavra, em Te buscar em espírito e em verdade e querer estar na Tua presença, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti e cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha Te buscar em espírito e em verdade, na sua individualidade, na sua intimidade, Senhor. Priorizando o Senhor na vida delas, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus venha ser o seu motivo principal da sua vida. Que você venha ter intimidade com Ele e relacionamento. Tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.